continuamos a falar sobre a Páscoa. E o mundo não conhece a Páscoa, então eles celebram de outra maneira, não é? Eles fazem festas, chocolates, etc. Mas nada disso é a verdadeira Páscoa. A Páscoa é um nome que vem de paz, não sei o que é que se diz agora em grego, mas quer dizer Passover, passagem de um sítio para o outro. E não vou repetir, porque ali o David lá de Inglaterra já sintetizou muito bem, mas a Páscoa é celebrada lembrando dois grandes acontecimentos. Um que foi no Egito, quando o povo estava mesmo escravo de um regime terrível, e clamou a Deus e Deus os libertou. E depois, a Páscoa também é o que aconteceu quando Jesus foi à cruz. Antes de Jesus ir à cruz, a Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos, mandou-os preparar a Páscoa, e assim eles fizeram. Prepararam um cordeiro sem mancha, e ele tomou aquilo que foi a primeira Santa Ceia. Porque ele, Jesus, ia ser, e foi, o cordeiro enviado por Deus. E o sangue dele ia ser o sangue do cordeiro, à semelhança do que aconteceu lá no Egito. E então é isso que vamos celebrar. Vamos tomar Santa Ceia e assim seremos revestidos com o poder do alto para termos mais e mais vitórias. É isso que vamos fazer hoje. Agora, o que é então a verdadeira Páscoa? Lembrar isso, lembrar o que Jesus vai fazer à Terra, já sintetizei um bocadinho, lembrar que todos morremos e que uns vão para o céu, outros para o inferno, mas nós que temos Jesus, sabemos, porque está na Bíblia, que iremos viver para sempre e para sempre no céu. Jesus foi bem claro e explicou, mesmo quando estava aqui, que assim era. E nós não morremos no sentido de desaparecer, até nos vamos conhecer uns aos outros. Mas um vai para um sítio, outro vai para o outro. A verdadeira Páscoa é nós celebrarmos isto, estarmos do lado de Deus, e não estar do lado dos que, até dizendo-se crentes, permitem, não são contra teorias e coisas que são absolutamente abomináveis para Deus. E isso não é bom. Celebramos a Páscoa sabendo que nós somos como, muitas vezes, como o próprio Jonas, que vamos à cidade de Nínive para anunciar as boas novas, para que as pessoas possam arrepender dos seus caminhos, voltar para Deus e viver para sempre no céu e já com bênçãos na terra. Celebrar a Páscoa é também lembrarmos-nos que devemos largar tudo por amor a Jesus, para servir a Ele, e assim, sim senhora, seremos abençoados, estaremos por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E agora eu vou falar sobre o que Jesus fez depois que Ele ressuscitou. É isso que estamos a celebrar, está a ver? A Páscoa não é só falar que isto é explicar o global do que é que representa a Páscoa. Jesus, depois que ressuscitou, Ele foi visto durante 40 dias e deu instruções específicas aos seus discípulos, sendo que, momentos antes de ir embora, Ele falou aos discípulos dizendo assim, olha, já lhes tinha dito, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem, tal. Então, eles estavam preparados para ir. Só que Jesus, momentos antes de sair da terra e ir para o céu, Ele disse, mas vão fazer isso, mas não saiam enquanto não fordes batizados com o Espírito Santo e revestidos então com o poder do alto. E assim eles estavam juntos, 120, numa casa, e à espera. E num dia de festa dos judeus, era o dia do Pentecostes,
o Espírito Santo desceu à terra e encheu todos eles, que começaram a falar noutras línguas. Também foram vistas línguas de fogo por cima da cabeça deles, e uns pareciam que estavam bêbados, outros falavam e cantavam noutras línguas que eles próprios desconheciam. Isso foi um falatório geral em toda aquela cidade. E muitos vieram ver este acontecimento e diziam: mas como é que aquela pessoa está a falar a minha língua, que é lá não sei de onde, que ele não sabe falar? E daí foi. E portanto, e outros diziam: eles estão mas é bêbados, e é de manhã e já beberam. E o Pedro disse: não, eles não estão nada bêbados. Isto é o que o Espírito de Deus disse: nos últimos dias acontecerá exatamente isto. Derramarei sobre toda a carne do meu Espírito. Muito bem. Agora, Jesus está onde? Está no céu. Está, entre outras coisas, como nosso advogado, porque o diabo passa a vida a ir a Deus para nos condenar. Então, um dos trabalhos de Jesus é dizer: não, eu paguei por todos os pecados das pessoas, e como ele admitiu o seu pecado, está pago. Agora é preciso ter cuidado. Se a pessoa faz coisas e o Espírito de Deus nos mostra, nos impressiona, e a gente não pede perdão a Deus, o pecado não é perdoado, e então as bênçãos de Deus começam a não fluir para a gente, porque o advogado tem as mãos atadas. Mas é isso que ele faz. Ele também é, entre outras coisas, o chefe do exército de Deus, portanto, em que nós, como exército de Deus na terra, temos um comandante-geral. E ele é o capitão, bem, é mais capitão, é o comandante-geral de todo o exército. E que nos guia para fazer o quê? Para lutar contra as trevas, para libertar o máximo possível de pessoas, para que elas sejam libertas das garras do diabo, que lhes caia as escamas das mentiras e dos pensamentos errados, etc., para que eles convertam a Jesus Cristo. Então, é isso que Jesus faz. Agora, quando Jesus foi para o céu, ele ficou lá e, entretanto, decidiu vir à terra e entrou ali na ilha de Patmos e foi falar com o apóstolo João. Isto é um acontecimento mega importante, porque, ao contrário do que muita gente pensa, o Apocalipse não é um livro para mostrar o que é que vai acontecer no dia tantos, às tantas horas, e o Apocalipse acontece de repente, pum, já está. Não. O Apocalipse é uma explicação de muita coisa, sim, que vai acontecer, mas muita coisa que está a acontecer e muita coisa que já aconteceu. É um livro muito importante, porque também dá avisos aos descrentes, àqueles que estão, sendo crentes, estão desviados. É um aviso também, são avisos para aqueles que são crentes, para permanecerem fiéis, àqueles que já servem a Deus, etc. É também um livro que mostra várias coisas importantes, como, por exemplo, os selos, o que vai acontecer no final da grande batalha que está a ser travada entre Deus e o diabo, fala sobre o fim do mundo, etc, etc. Bem, quando nós lemos o Apocalipse, você pode ver logo aqui no início que Jesus mandou João escrever o livro e diz assim: isto é a revelação de Cristo, a qual nos deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Tal. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E depois, ele fala, o apóstolo escreve como é que ele viu Jesus, de uma forma impressionante, dos olhos saíam como que raios laser, da boca uma espada de 2 gumes, que é típico da palavra de Deus, etc. Mas depois, Jesus, mandou escrever recados
às 7 igrejas que estavam, não é só havia 7, mas é aquelas 7 que ele escolheu, que estavam na Ásia. E hoje esses lugares estão na Turquia, também é Ásia. Então, escreveu para a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, e daí vai. E é muito interessante ir visitar esses lugares, principalmente de Éfeso, que continua muito de pé, com o esplendor que aquela cidade era antigamente, e onde o apóstolo Paulo e os outros estiveram, pregando o Evangelho, onde houve muita perseguição, daí que João foi enviado como prisioneiro para uma ilha ali perto, relativamente perto, que era de Patmos. Nessas cartas, Jesus fala, não é só, como é que eu ia dizer, aquelas igrejas. Fala para todas as igrejas no mundo. Porque quando você vê que Jesus escolheu 7 igrejas, é porque Deus sempre gosta do número 7. A ver? São os 7 selos, os 7 ais, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Enfim, Deus gosta muito do número 7. E, portanto, Deus escolheu estas igrejas que tipificam todas as igrejas à face da terra, naquele tempo e nos dias de hoje e para sempre. Mas também não escreveu apenas para as igrejas, mas para os pastores das igrejas, ou chamavam-se ângelos. Quando aqui diz o anjo que está, no original diz ângelo, ou pregador, pastor. Mas também não é só para esses. Ele fala para os pastores dos dias de hoje. A ver? Fala também para o povo, porque a palavra de Deus é para todos. Ele sempre dá aprovação, ele aprova, ele elogia o trabalho de cada igreja quando ele fez bons trabalhos. Há uma ou outra que não recebeu elogio nenhum. Ele sempre condena o que está errado, sempre adverte para que eles se mudem, não é? E exorta a dar ouvidos ao Espírito de Deus. Ao Espírito de Deus porquê? Porque estas verdades, quando nós as ouvimos, são confirmadas pelo Espírito. Quem convence é o Espírito Santo. Mesmo quando você fala de Jesus, um amigo, um familiar ou uma pessoa qualquer, você não deve experimentar convencer pessoas, porque quem convence é o Espírito. Assim também, quando nós lemos isso, é o Espírito Santo que nos vai revelar o que é que está bem, o que é que está mal na nossa vida ou na nossa igreja, se nós formos pastores. E, portanto, é isso aí. Eu vou ler uma outra que diz, por exemplo, a Éfeso, escreve ao ângelo, ao pastor da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, são as 7 igrejas, que é no meio de 7 castiçais. As igrejas também são simbolizadas por castiçais. Antigamente não havia luz elétrica, então eram velas e havia um aparato, pois também existe, da relíquia, não é? De enfeite com várias velas, para pôr várias velas, e então representa que Deus é a luz e que a igreja traz luz no meio da escuridão deste mundo. Ele diz que sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são antes mentirosos. Tem contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Caridade não é lamachices, é ajudar o próximo, como nós, felizmente, estamos a fazer agora perante esta pandemia, tanta gente a passar fome, crianças e tudo. Lembra-te, tal, muito bem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. É uma árvore que havia quando Deus criou o planeta e criou o Adão e depois a Eva. E havia lá uma árvore, que é a árvore da vida, que quando o Adão e a Eva e os seus filhos, mais tarde, comessem, ficavam curados se houvesse algum problema. Muito bem. Essa árvore foi retirada a propósito. Depois fala, por exemplo, da igreja que está em Esmirna. Sei as tuas obras, tribulação, pobreza, tu pensas que és pobre, mas és rico,
as blasfémias dos que se dizem judeus, mas não são antes sinagoga de Satanás. Está a falar de quê? Há certas igrejas que têm título de igreja, falam de Deus, Jesus, mas Jesus diz que são sinagoga de Satanás porque eles não fazem o que Deus diz, fazem o que o diabo manda fazer, que é andar na idolatria e fazer outras coisas. Depois fala sobre Pérgamo, que diz que sem as tuas obras habitas onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé nos dias de Antipas, que foi minha testemunha. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, e que ensinou Balaque a lançar torpedo diante dos filhos de Deus, e para que comessem sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Balaque foi um homem que era profeta e depois, a troco de dinheiro, ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, então ele disse a um rei que queria vencer o povo de Deus e disse: pá, não consigo, mas eu sei um truque. O rei disse assim: então diz lá, já te dei dinheiro, diz lá, que é, tu vais levar o povo a fazer coisas proibidas por Deus, vais aliciá-los e eles vão cair e portanto perdem a graça, perdem o poder de Deus. E assim foi. Portanto, há pessoas assim, a ver? Há pessoas que são assim. Bem, depois diz também tem os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, aqui na ilha de Pérgamo, na igreja de Pérgamo. Nicolaitas não eram os seguidores de Nicolau, é aquilo que no original grego diz Nikos Laíta. A Nike tomou precisamente esse símbolo. Se você um dia conseguir lá, Éfeso vai ver esse símbolo lá nas pedras, e Nikos quem comanda, quem manda, quem governa, Nikos. O que tem o poder sobre Nikos, é isso. Laíta é o povo. Portanto, Nicolaitas eram aqueles que governavam o povo, estando na igreja, usando da igreja para fazer conluio, a ver, com os políticos para controlar o povo, porque o povo era de índole religiosa e não estava a obedecer aos políticos. Então, eles fizeram o que também hoje se faz aqui em Portugal e tudo, o nosso presidente é muito campeão a fazer isso, é misturar uma coisa que legalmente não pode fazer, mas ele faz, que é misturar religião com política, que é para parecer bem. E chama-se Nicolaitas, altamente criminoso aos olhos de Deus, porque está a usar-se da credibilidade, da crença do povo para levar o povo a fazer o que o povo não devia fazer. Bem, só para você saber que está aqui escrito. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala. Ao que vencer, vou dar do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e porei o meu nome, o nome dele nessa pedra. Muito bem. E por aí fora tem as outras cartas. Isto tudo fala para os crentes dos dias de hoje. Há um aqui que diz que... Onde é que diz, Cristão? Que fala dos... está aqui. Da Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Jesus disse: se as tuas obras não és frio nem quente, tomara que fores frio ou quente, assim que és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, eu sou rico, estou enriquecido, nada me falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Há crentes que pensam porque tem um dinheirinho, tem uma casa, tem um carro, que isso é que é um sinónimo de estar bem com Deus. Como se Deus fosse o Deus Mamon. A ver? É a doutrina da prosperidade. Só pensa em prosperidade e para eles o estar bem com Deus significa que tem que ter um bom carro, um bom negócio, um bom dinheiro, um bom emprego. Nada disso é o relevante. Jesus até disse: tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, porque estás a seguir riquezas mundanas, em vez de seguir a ganhar almas para Jesus, que é a verdadeira riqueza. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo. Estava a falar
dos mortos é aquela pessoa que não lhe apetece ir à igreja. Se não vai também não tem mal nenhum, Deus me compreende. Ele quer mais coisas, mais riqueza, mais tudo, menos o que devia querer, que é servir a Deus. Ajudar a Deus a ganhar pessoas para Jesus. E assim ele teria galardões muito grandes lá no céu. Muito bem. E Jesus até diz, olha que eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, arrepende-te e sê zeloso. Eis que bato à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e com ele cearei, etc. Ou seja, Deus está a bater à porta do coração de muita gente, e agora ainda por cima com a internet e com satélites onde nós estamos e com canais de televisão, bate a milhões de pessoas. Bate à porta de milhões de pessoas. E aquele que abriu o seu coração para Jesus, esse terá vida eterna e já terá uma vida de vitória aqui na Terra. Não estou a dizer que é tudo mil maravilhas, isso não existe, mas vence todas as vezes porque Deus é consigo. A partir daqui, diz mais coisas que você pode e deve ler no livro do Apocalipse, mas depois Deus o levou em espírito para um lugar onde estava o trono de Deus. E havia lá um livro com muitos selos. E ninguém podia abrir aqueles selos. Ninguém era digno. E então, só havia uma pessoa que era digna, que era Jesus, que é chamado também do Cordeiro. Então, o Cordeiro que foi morto, diz aqui, é digno de receber o poder, riqueza, sabedoria, honra, glória, e toda a gente se curvou diante do Cordeiro, que é Jesus. Porquê é que Jesus também é chamado Cordeiro? Como eu disse no outro dia, antigamente, Deus, para salvar as pessoas, criou uma praxe, consistia em, regularmente, o povo de Deus vinha ao tabernáculo, ou à casa de Deus, para fazer várias coisas. A primeira era trazer um cordeiro sem mancha, para tipificar que ele não tinha culpa, e era sacrificado, era morto. E o sangue era derramado para que esse sangue tipificasse a vida. Esse cordeiro era morto e o crente dizia assim, oh Deus, aceita a morte deste cordeiro em vez da minha. E Deus aceitava. Então, quando Jesus veio, agora, quem é Jesus? É o cordeiro que o próprio Deus fornece uma vez por todas, para todo o mundo, e o sangue dele é o pagamento, não é o dólar, nem o euro, nem sei lá o quê, é o sangue de Deus, que foi àquela cruz para pagar pela nossa vida eterna, etc, etc. Todo aquele que acreditar que Jesus morreu e o receber como seu Salvador, está a receber o plano de resgate. Então ele será salvo. Isto é muito importante. Bem, então, este Jesus, que também se chama o Cordeiro, abriu o primeiro selo. E ao abrir o primeiro selo, e o livro se abriu, e o que é que o João viu? Ele viu um cavalo. E depois abriu, já vou explicar um bocadinho sobre os cavalos, porque ele viu 4 cavalos. O primeiro selo, saiu de lá um cavalo branco, no segundo selo um cavalo vermelho, terceiro selo preto e o quarto selo um cavalo amarelo. Cada um desses cavalos estava montado por uma pessoa ou por um animal. O primeiro cavalo branco estava montado por o próprio Jesus, porque ele diz aqui assim que onde é que diz aqui? Olhei e vi um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. E, portanto, mais adiante, diz aqui no Apocalipse 19, vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Julga, peleja com justiça. E os seus olhos são como chama de fogo. E a sua cabeça tal. E estava vestido, e tinha um nome que ninguém sabe, senão ele mesmo.
nós é que chamamos Jesus. Jesus é um nome que foi dado aqui na Terra. Antes, ele chamava-se a palavra, ou o verbo. Mas também chamam um nome que a gente não sabe qual é, porque se a gente o falar, dá um terremoto terrível. Mas não adianta. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguiam-nos o exército que há nos céus, em cavalos brancos, vestidos de linho branco e puro. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com elas as nações e reger com vara de ferro, tal, aquele que é contra Deus. Ou seja, estamos a ver quem era o cavaleiro do cavalo branco. É Jesus, que saiu a fazer guerra aos outros cavaleiros. Quem são os outros cavaleiros? No Apocalipse 6, são demónios da altíssima casta, são os braços direitos do diabo, podíamos assim dizer. Então, o cavalo vermelho diz que lhe foi dado poder para ele tirar a paz, etc, etc. Um deles é um cavalo que é para trazer pobreza, miséria e fome. Muito bem. E eu hoje não estou aqui numa aula de... como é que chama isso? Da escola bíblica, é só para você saber. Então, desde o início, esses cavalos estão todos à luta. Porque quando Deus deu a terra a Adão e Eva, é como se alguém fosse um notário dessa terra. Olha, a terra agora é do meu filho. Agora, o meu filho meteu-se com os malandros, isto é Deus a falar, e então entregou a terra ao diabo. Agora, Deus ficou de fora. Por isso Jesus disse, o príncipe deste século é o diabo. Então Deus, para resgatar o ser humano, fez estes planos. Então, desde o início, que Deus luta contra o diabo para libertar as pessoas, porque Deus ama a sua criatura humana. Bem, então, só que estes demónios só vêm para matar, roubar, destruir, e a arma mais poderosa que eles têm é o engano, a mentira, o engano. E muita gente acreditando nesses enganos, que é o que acontece, vão fazer, vão falar, vão praticar coisas que não funcionam e, antes pelo contrário, só dão grandes problemas. E, portanto, é preciso a gente saber o que é que desagrada a Deus, o que é que está errado, para a gente sair desse caminho. Jesus dizia largo é o caminho que leva à perdição, mas apertado e estreito que leva à bênção e salvação. Bem, então, é isso aí. Agora, a seguir, não vou ter que andar um bocadinho mais depressa, o Apocalipse fala de 7 trombetas. 7 trombetas tipifica os avisos de Deus. E as 7 trombetas são avisos que Deus tem dado ao longo até do Velho Testamento, até os dias de hoje, para avisar de coisas, para avisar de acontecimentos especiais, para levar também o povo a sair do caminho errado, ou para levar o povo para o caminho que Deus diz que é este. É sempre a trombeta, é como se fosse uma coisa, um aviso muito importante para Deus chamar a atenção. A trombeta, por exemplo, no tempo do Noé, foi Noé que estava a falar a todo mundo, é para vocês arrependam-se dos vossos caminhos, saiam desses caminhos, voltem-se para Deus, porque Deus já disse que vai inundar a terra e quem não acreditar não entra, portanto, na arca, não acredita, e vai morrer. Riram-se, como hoje, gozaram, e quando começou a chover, coincidência, até que chegou a um ponto que já não dava para esconder mais. Eles estavam numa montanha, a água tinha chegado à montanha, e antes eles diziam que isso não era possível, afinal foi possível. E morreram porque não quiseram dar ouvidos a Deus. Bem, agora, em Mateus 24, você pode estar em casa, que um dia perguntaram a Jesus, como é que vai ser o fim do mundo? E ele explicou, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão falsos profetas dizer que é assim, e não é nada disso. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, isso é misto que aconteça. Haverá fomes e terremotos, haverá epidemias. E tudo isso é o princípio das dores. Está a comparar uma mulher grávida que, no final do tempo, começa a sentir as dores de parto e depois é uma questão de pouco tempo e o bebê vai nascer. E, portanto, à medida que as contrações se aproximam umas das outras, ou nos dias de hoje, à medida que os problemas são mais
maiores e mais rápidos de acontecer, quer dizer que estamos muito perto do mundo acabar. E ouça, antigamente havia uma catástrofe danada, agora depois era de 6 a 6 meses, agora é todas as semanas no mínimo. É impressionante. E, portanto, estes são os avisos de Deus. Deus também fez outro tipo de avisos, que é, por exemplo, literalmente trombetas ser ouvidas em espaços enormes, maiores do que, sei lá, todo o Algarve, em várias partes do mundo. Também fez outros sinais materiais, como transformar água numa cor vermelha, ninguém sabe como é que é. Até dentro do gelo, lá dentro, aparece uma espécie de tinta vermelha, parece sangue, enfim. Mas também Deus avisa através de pregadores como eu, e tudo isso são avisos. Agora, à medida que o tempo vai andando, Deus também faz outros tipos de avisos. Já misturar avisos com taças da ira de Deus, ou com castigos. É o caso, por exemplo, do rei Faraó. O rei Faraó foi-lhe dado em montes de oportunidades para ele se arrepender de ser mau. Mas ele não quis ouvir os avisos de Deus. Então, foi-lhe dada uma chance de ele ver a primeira, como chama aquilo, as 10 pragas. Ele não acreditou, era uma coincidência. Veio a segunda, veio a terceira. Quando chegou à quarta, até já os colaboradores deles diziam, Faraó, é melhor parar, porque isto é mesmo coisa de Deus. Nós não temos um Deus destes, os nossos deuses são fictícios, é melhor tu parares. E, portanto, ele não quis. Não quis, e cada vez Deus ia apertando-o mais com sinais mais fortes, mas sempre a ver se o homem se arrependia, porque Deus podia ter acabado com ele e acabou, mas não. Portanto, este é o modus operandi de Deus, ele avisa. Mas mesmo assim, há muita gente, como diz aqui no Apocalipse, que não se arrepende das suas obras. Não param de adorar demónios. Não param de adorar ídolos de ouro, de prata, bronze, pedra e madeira. Não param dos seus assassinatos, as suas imoralidades sexuais, os seus roubos, as suas mentiras, os seus esquemas. É impressionante como está na Bíblia. Jesus disse, João, escreve isso. Eles não vão parar. Eles não vão parar. A ver? É o caso que se passa hoje. Como é possível nós que sabemos o que é que aconteceu nos dias do Hitler? Todo mundo diz, temos que anunciar a todo mundo para isto nunca mais acontecer. Não acontece. Não acontece é poucas vezes. É uma pouca vergonha demasiada. A ver? Você acha que é por acaso que um país como a América, que foi realmente o topo dos países, o mais abençoado, também tinha Deus? Quando eu e a Cristo fomos lá uma vez, pelo menos 60% do povo ia à igreja, adorava a Deus, ajudava, iam por todo o mundo pregar o Evangelho, eles davam dinheiro para grandes organizações e igrejas, chegaram-nos a ajudar a nós também, com navios cheios de comida, de medicina, com aviões cheios disso tudo, com bíblias, com cruzadas, e agora estão assim em queda livre. Porquê? Porque o povo ficou orgulhoso, deixou de ir à igreja. Estão vazias as igrejas. E eles, em vez de continuarem com Deus, fizeram o que o povo de Israel fez antes de cair na desgraça e de ficar pobre, miserável e prisioneiro no Egito. É o caminho que eles vão levar. E agora estão furiosos porque os chineses já estão maiores que eles. Estão furiosos porque o Putin se ri deles e não lhes obedece. E nós só ouvimos mentiras, não ouvimos as verdades. Mas é verdade o que eu estou a dizer, eles já são mesmo maiores. 1/3 dos negócios à face da terra são dos chineses e dos russos e etc. A maior frota, as frotas armadas, é o Irão, é a Turquia, é a Índia, ou é a China e os Estados Unidos e a Rússia fazem exercícios comuns nas barbas americanas. Uma vergonha total, que não sai para aqui porque nós somos aliados dessa mal. Mas porquê que está a acontecer isso a eles? Porque eles negaram a Deus. Começaram a fazer aquilo que irrita a Deus. Começaram nessas coisas que é altamente proibido. E a igreja calada. Esse é que é o problema, a igreja calada. Eu e a Cristo fomos convidados por grandes homens de Deus que nunca
nunca se afastaram, sempre no bom caminho, diziam, vocês têm que vir aqui pregar o Evangelho a esta malta toda. Ao fim dos tempos, também já não aguentava aquela malta, uma pouca vergonha, só pensava em luxos e isto, aquilo, aquilo outro, não queria saber do Evangelho, e portanto o diabo entrou. Bem, mas adiante. O que é que temos que entender? O que é que as pessoas têm que se arrepender? Têm que se arrepender das suas ladroices. Veja o caso do Hitler. Veja o caso, não é preciso ir tão lá atrás. Veja o caso do Iraque. Com esquemas e mentiras foram matar milhões de pessoas, mulheres e crianças. Nós, como temos televisão, eu vi imagens absolutamente horrorosas dos soldados a rirem-se, a gozarem, a matar de propósito mulheres e crianças nos hospitais e etc, etc. Depois fazem um escarcéu, se morre um americano, está a ver? Mas, como é que é possível que nos dias do Hitler, ninguém se levantasse contra aquela situação de andarem a trazer judeus em massa para campos de concentração? Diz que o cheiro era horroroso, cheirava mal a quilómetros de distância, toda a gente sabia o que se passava, mas ninguém fez nada. Uns por cobardia e outros porque pronto, a ver? E hoje não é diferente. Porque, eles naquele tempo mataram as pessoas com gás. Num instante, em poucos minutos, que aquilo é horroroso. Mas como é possível um governo português, que se diz democrático, põe as pessoas presas em casa? É proibido, porque senão ainda levas uma multa. Não pode abrir o seu negócio, tem de trabalhar. Não tem rendimento nenhum e não dá dinheiro. Mas o problema não é isso. Porque se o governo não tivesse dinheiro, paciência, a pandemia, eu acho que ninguém seria contra ficar em casa por causa da pandemia. Eu não era. Mas para lá, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles estão descaradamente a dar dinheiro aos bancos. Descaradamente a querer fazer mais aeroportos. E não há ninguém que se levante contra eles. Isto é crime contra a humanidade. Crianças a passar fome, bebés a passar fome. A ver? Então o que é que vai acontecer a essa gente? As maldições preferidas por Deus. E portanto essas pessoas têm que se arrepender. Como é possível que os padres e os bispos católicos não se levantam? Antes gostam de estar sentados na primeira fila com os governantes. Você que é padre e bispo, você tem que falar. Porque se você não falar, vai ouvir Jesus dizer, não te conheço. Mas eu era padre. Pois é, mas tu praticaste a iniquidade. Nunca foste falar contra essas leis dos gays, nem a lei de fechar as pessoas na casa e dar dinheiro aos outros, menos ao povo. Dinheiro que é do povo. A ver? Como é possível que juízes que são, teoricamente, em termos de lei constitucional, separados do Estado, não falam? Porque são cobardes, ou então são corruptos, são criminosos. Vai acontecer o mesmo que aconteceu nos dias quando caiu o regime do Hitler, as pessoas foram atrás deles. A ver? E as pessoas acham que não vai acontecer, mas vai acontecer. Como é possível que não há pessoas que se levantem contra isso? Como é possível que não há crentes que não entendam que eu não posso ser amigo de um grupo de pessoas, do partido, seja do que for, ou de uma associação secreta que for, que está nessa linha, que está a tratar mal o seu próprio povo, que está a abusar, está a fazer o que o Hitler fez, está a fazer o que o Faraó fez, a tirar proveito das pessoas com escravatura terrível. Por isso é que Deus diz, no Apocalipse. E você diz, o que é que isto tem a ver com a Páscoa? Não está a perceber que tem tudo a ver? A Páscoa é celebrar o quê? A salvação. E salvação vem por Jesus, então no nosso coração, mas tem que haver um arrependimento. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de companhias. Até o apóstolo Paulo dizia, aquele que dizendo se irmão for devasso, roubador, isto, aquilo, aquilo outro, nem com ele comas.
Como é que você vai... Felizmente, a maior parte das pessoas já nem vota nessa gente e faz muito bem. Porque é um sinal de dizer, não quer nada contigo, tu não me representas. E mesmo que eu vá votar no outro, o outro é igual. Estão todos à luta para ver quem é que fica para lá para ganhar o seu aeroporto, o seu isto, aquilo, aquilo outro. Então, o que é que Jesus disse no Apocalipse? Sai dessa Babilônia. O que é Babilônia? A Babilônia é a semelhança que foi a Babilônia antes, aquilo que o mundo faz sem Deus e que tropeçam as coisas de Deus, gozam as coisas de Deus, fazem coisas que são abomináveis. Está a ver? É Babilônia. E depois só tem chatice e não sabe porquê. Está a ver? E você não pode ser amigo da Babilônia. Não pode ser amigo desses tipos. Não pode ser parceiro dessa gente. Porque senão, Jesus diz claramente, sai do meio deles. Diz lá em Apocalipse. Não participes dos teus pecados. Porque senão as pragas que vão cair sobre eles vão também atingir. Porquê que há irmãos que não vencem? Ou porquê que há irmãos ou pessoas que estão numa igreja onde nunca nada acontece? Porque esse pastor nunca quer denunciar, nunca fala como eu, ou tem medo, ou acha que não, eu só posso falar de coisas boas, glória a Deus, e salamaleques para os tipos do governo. A ver? Então, o que é celebrar a Páscoa? É celebrar que Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. É celebrar o que ele disse, que é ninguém vai entrar no reino de Deus se não trocar todas as pérolas por uma só, que é Jesus Cristo. É disso que estamos aqui a falar. E, portanto, nós temos de ter cuidado com isso. O que é que em Salmos 1 a Bíblia diz? Que aquele que anda no meio dos escarnecedores vai também levar com portanto, as pragas do Apocalipse. Agora, o que é que acontece no Apocalipse? Deus fala também de que aqueles que estão do lado de Deus, que não se vergam, como, por exemplo, o Noé, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante da fornalha de fogo ardente não se dobraram. Então a fornalha de fogo ardente não os queimou. E Deus até fez com que o Nabucodonosor tivesse que reverter a lei. É isso que estamos aqui a falar. A Páscoa não é só celebrar a Páscoa, que estamos abençoados. É celebrar o que Jesus veio fazer por nós. Nos fez seus filhos, mais vencedores, embaixadores de Cristo. Fez de nós a luz para brilharmos lá fora. Fez de nós a luz para nós mostrarmos como é que é. Não é para eu querer ser como eles lá fora. Não é para os meus filhos querem ser como eles lá fora. É para os lá fora querem ser como os nossos filhos que andam na igreja. Aleluia. Aleluia. Isso é muito importante. Portanto, é disso que se trata a Apocalipse. Sempre é isso. Depois fala que o diabo, nesta batalha, vai buscar um animal que vem do mar, outro vem da terra, depois há umas grandes lutas por aí fora. Essas lutas, eles perdem sempre e os soldados de Deus ganham sempre. Depois o diabo é amarrado uma vez por todas e depois para fim, por aí fora, etc., que eu não tenho tempo para ensinar. Mas o Apocalipse é isso. Apocalipse não é uma coisa que vai acontecer, já está em movimento, está a acontecer, nós estamos dentro do Apocalipse a ver estas coisas acontecer. Quando nós vemos epidemias, como agora, quando nós vemos agora marmotos, ou como é que chama aquilo, tsunamis, são os avisos de Deus, está a ver? Mas depois nós vemos que aqueles que andam com Deus são sempre protegidos, são sempre abençoados. Quando nós começamos a ver as pessoas que então são fiéis a Deus, que andam na igreja, honram a Deus, servem a Deus, dão a sua casa para o grupo familiar, ajudam o máximo possível financeiramente, até são pregadores, são líderes do grupo familiar, seja o que for, essas pessoas sempre acabam por ficar por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Aleluia! Aleluia! Vamos cantar um hino que diz aquele que vencer. E sabe uma coisa? O que é que fala o Apocalipse? Fala da vitória daqueles que estão do lado de Deus, da derrota daqueles que gozaram a Deus, da derrota daqueles que escarnecem ou que não querem nada com Deus. E já estamos a ver isso.
Já estamos a ver isso. Você sabe? Não sabe. Mas muitos governantes à face da terra estão cheios de medo da Igreja Evangélica. Porque a Igreja Evangélica tem uma tradição, não se dobra a governantes, dobramos a Jesus. A católica que se dobra. E a católica é chamada, lá na Bíblia, como a prostituta. Eu sei que isto vai ofender muita gente. Mas se você for a ler o Apocalipse, um dia eu vou ensinar, está lá tudo. Fala da prostituta. A mulher que começou bem, brilhava a igreja, brilhava. A mulher representa a igreja, brilhava. E depois o diabo foi atrás dela e quando fomos a dar conta, ela vinha montada na besta, com 7 cabeças e por aí fora, cheia de demónios, cheia de mentiras e de esquemas, e do sangue de perseguições, etc. Portanto, é bom que a gente seja bem com Deus, porque então seremos abençoados. Aquele que vencer é a música muito bonita que vamos ouvir agora. Aquele que vencer, aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, aquele que vencer, comerá da árvore da vida, aquele que vencer, reinará sobre as nações. aquele que vencer, Dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E agora, eu creio que todos estão preparados com um copinho de vinho e um bocado de pão para tomarmos a Santa Ceia. Aquele que vencer é aquele que não se deixa enganar, seduzir pelas riquezas deste mundo, pelo engano das coisas. É aquele que decide seguir a Cristo e não voltar atrás. E mesmo que ninguém da sua família vá, você vai na mesma. Aquele que vencer é aquele que vai em frente com Jesus e não anda no mundo. Está no mundo, mas não quer ser como o mundo. Pode ser criticado, gozado, mas ele não volta atrás. É aquele que troca tudo pela vida eterna. Ainda hoje Deus me falou uma coisa que me está a lembrar outra vez. Há pessoas que têm chamada para sair de onde estão e a servir a Deus a tempo integral. E aquele que não fizer isso não está a entregar as suas pérolas. Ou então está a querer pensar que Deus lhe vai dar um carro e uma casa e um Rolls Royce e sei lá o quê. É uma honra servir a Deus. Aquele que vencer o quê? Isso tudo. Aleluia. E agora vamos tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia tem tudo a ver com a Páscoa. Porque quando Jesus estava a tomar a Santa Ceia, que era a Páscoa, estava com os seus 12. Isso vem, por exemplo, em Mateus 26. Pegou no pão, partiu, distribuiu por todos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Mas não era corpo nenhum, era pão. Para tipificar que ele, que era o cordeiro. E à semelhança do que se passou lá no Egito, por instruções de Deus, eles tinham que cozer o cordeiro e comê-lo para depois ter forças para uma viagem longa. Este pão representa a força que vamos receber de Deus para a nossa caminhada aqui no planeta. Depois ele pegou na taça de vinho e disse, tomando o cálice, deu glórias a Deus e disse, bebei, porque isto é o meu sangue
do Novo Testamento, derramado por muitos para remissão dos pecados. A ver? Claro que não é sangue, nem Jesus bebeu sangue, mas tipifica o sangue do Cordeiro, que foi o pagamento, não em ouro, nem em dólares, nem seja o que for, mas em sangue de Deus. E quando? Quem é que deve tomar a Santa Ceia? Só aqueles que já têm Jesus, meu amigo. Aqueles que não estão a mal com Deus, porque senão é perigoso. Mas quando nós estamos a bem com Deus, tomamos a Santa Ceia, recebemos o poder do alto. Estamos a celebrar o pacto de sangue. Foi assim, com este pacto, por exemplo, que Josafá venceu 3 exércitos poderosos. Quando ele disse, Senhor, em mim não há força, estou eu aqui com as nossas crianças, mulheres, o povo todo, diante de ti. Nós sabemos o que fazer, mas eles não estão em pacto. Estão-nos a atacar, mas nós é que estamos em pacto contigo. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. E Deus disse, ok, saiam do caminho. E Deus fez com que os inimigos se matassem uns aos outros e eles fossem buscar riquezas dos inimigos. É isso que Deus está a fazer agora, transferir riquezas. Mas não é riquezas para sermos ricos, é riquezas para servir a Deus, para termos mais dinheiro, para ir mais longe. Hoje mesmo, depois de tomar a Santa Ceia, decida semear, ou semeia aqui, porque estamos em muita parte do mundo, ou então amanhã de manhã, você vai semear a sua melhor semente para honrar a Deus, com alegria, por amor a Jesus, o Evangelho. Então sim, as bênçãos de Deus são suas. Aleluia. Enquanto o grupo vai tocar um bocadinho este hino, agora mesmo. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Agora, e diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador, meu Salvador, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus. a Ti te seguirei, A Ti te seguirei, a Ti te servirei todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. Ao tomar este pão, recebo o poder do alto para a minha caminhada, para te servir na melhor. Amém, amém. Aleluia. Se ninguém for, eu vou na mesma. Se ninguém for, eu vou na mesma. Se ninguém for. Este cálice de vinho e diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu celebro agora celebro o pacto de sangue pacto de sangue entre ti e mim. entre ti e mim. Tudo que está ao meu Está alcance ao meu alcance. é teu. É teu. Está ao teu dispor, ao teu serviço, Ao teu serviço, para te ajudar. para te ajudar. Ao tomar este vinho, Tomar este vinho, eu recebo o poder do o alto, poder do alto, no nome de em nome de Jesus. Jesus. Oh, xarabarara, babara. Beba um bocado do vinho. Se a família me abandonar, se o inimigo